Boa tarde, começando mais um Conexão América Latina. Hoje o apresentador de todos os programas não está disponível, o Eduardo Vasco, então estou eu aqui, Gabriel, o famoso produção. Lembrando a todos de compartilharem o vídeo, curtir esse vídeo, para que a plataforma possa levar a nossa imprensa aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal. Torne-se membro, porque é muito importante para nós que os companheiros se tornem membro, para a gente poder manter essa imprensa independente e para o povo, feita pelo povo. Lembrando aqui também que vai começar agora em fevereiro a Universidade Marxista com a História do Brasil, né? A Universidade Marxista da História do Brasil, ela será em 4 módulos, o primeiro agora em fevereiro, e para que você possa se inscrever, acesse universidademarxista.pco.org.br. E também, para aqueles que são membros do canal da COTV, é só acessar o painel Comunidade, que lá, até o final dessa semana, vai ter um cupom de desconto. Então, dependendo do seu nível de membro, você tem descontos aí de 30% até 10%. Vamos começar o programa. Hoje nós vamos passar alguns vídeos, né, da companheira Márcia Chueri de Cuba e do companheiro Carlos Hermano da Colômbia e também da companheira Kathleen Van Bentum, tá? Primeiro eu queria que a produção passasse aí o vídeo da Universidade Marxista. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br. É isso aí, tá aí a Universidade Marxista, a história do Brasil por uma visão marxista. É um curso muito importante, né, para os acontecimentos que estão se passando no Brasil, para que a gente possa entender essa política que vem sendo tomada e as atitudes tanto da esquerda quanto da direita e a atitude que nós revolucionários devemos tomar. Bom, vamos começar aqui a sequência de vídeos que o companheiro Eduardo Vasco nos enviou para ser exibido nesse programa de hoje. O primeiro vídeo é da companheira Márcia Chueri, direto de Cuba.
Vamos lá. Olá, sou Márcia Chueire, falando direto de Cuba. Hoje é 28 de dezembro de 2021. A primeira notícia de hoje é que os casos de Covid-19 em Cuba subiram perceptivelmente nesta última semana. O aumento ocorreu tanto nos importados como nos casos locais. Embora os números não sejam altos, acendem um sinal de alerta. O Ministério de Saúde está chamando a redobrar os cuidados, porque essa ainda é a melhor forma de prevenção. Sábado passado, 26 de dezembro, foram realizadas vigílias pelo fim do bloqueio em cidades dos Estados Unidos e outros países, como Canadá e Itália. Os participantes denunciam que, faltando menos de um mês para completar um ano de mandato, Joe Biden não cumpriu nenhuma promessa de campanha em relação a Cuba. Por ter sido vice-presidente de Barack Obama, Biden era identificado com posições mais brandas em relação à ilha, imagem que ele usou para se destacar de Donald Trump, responsável por medidas mais duras que os presidentes anteriores. Por exemplo, Trump pôs novamente em vigor a seção da lei Helms-Burton, que qualifica de tráfico qualquer relação de cubanos ou estrangeiros com propriedades que foram nacionalizadas pelo governo revolucionário. Desde 96, todos os presidentes dos Estados Unidos suspendiam a cada 6 meses esse dispositivo. Trump rompeu essa tradição. Essa lei permite que pessoas que se declarem antigos donos dessas empresas ou imóveis apresentem demandas ante tribunais norte-americanos contra pessoas físicas ou jurídicas que tenham qualquer relação com essas propriedades. Isso significa que tribunais norte-americanos, que evidentemente não são internacionais, tomem decisões sobre questões internas de Cuba e sobre pessoas e empresas de terceiros países, numa flagrante violação aos princípios do direito internacional. Até agora, Biden não modificou essa decisão, nem nenhuma das mais de 240 medidas coercitivas adotadas por Trump. Outra medida de Trump contrária à política de Obama e que Biden não suspendeu é a inclusão de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. O pretexto é que Cuba mantém vínculos com países como o Irã e a Coreia do Norte. A inclusão de um país nessa lista tem exatamente o propósito de justificar o bloqueio. Os prejuízos materiais provocados pelo bloqueio são imensos e atingem diretamente o povo, a vida cotidiana das pessoas. E é esse mesmo o seu objetivo: levar o povo cubano ao desespero para que se rebele contra o governo. Mas os prejuízos do bloqueio não são somente materiais. Vários movimentos de solidariedade, como o Código Rosa, o Foro del Pueblo e o Puentes de Amor, apontam que o bloqueio também incide sobre as relações pessoais e familiares entre as pessoas dos dois países. Um abaixo-assinado virtual do movimento Puentes de Amor dirige ao presidente norte-americano as seguintes reivindicações. Primeiro, reativar a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, para normalizar a emissão de vistos e demais serviços consulares. Isso porque, para solicitar um visto norte-americano, os cubanos têm de se dirigir a consulados em terceiros países, o que encarece e retarda muito o procedimento. Segundo, restaurar o programa de reunificação familiar suspenso por Trump desde 2017. Esse programa facilitava a ida de cubanos que já tivessem familiares legalmente estabelecidos nos Estados Unidos. Terceiro, permitir que as companhias aéreas estadunidenses possam voar às províncias cubanas. Atualmente, os voos estão bastante limitados e só podem voar a Havana. Claro que isso dificulta e encarece muito as visitas de cubanos oriundos de outras províncias. Depois, permitir os envios ilimitados de remessas a Cuba. Trump proibiu os serviços da Western Union em Cuba e restringiu outras formas de remessa, e Biden não alterou em nada essa decisão. Outro,
decretar a liberdade de estadunidenses de viajar a Cuba. Atualmente existem numerosas restrições, inclusive a viagens de turismo. Isso é ruim para a economia cubana, mas também para os norte-americanos, que têm em Cuba um destino turístico vantajoso pela distância e preços. Outro, permitir e incentivar as relações financeiras e comerciais com a ilha, estimular os investimentos econômicos e intercâmbios científicos e culturais entre os dois povos. Ou seja, que se levante o bloqueio. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Bom, a gente viu aí o vídeo da companheira Márcia, sempre mostrando a força do imperialismo no embargo e no bloqueio à ilha de Cuba, né? Bom, seguindo aqui, temos um vídeo do companheiro Carlos Hermano, da Colômbia, onde ele traz para nós aqui o que vem acontecendo lá na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Hola, buenas tardes compañeros de Conexión América Latina, hoy 11 de enero del 2022, trayendo más un informe sobre materia de orden público y político en Colombia. Tenemos que desde el día 2 de enero del 2022 hasta el día 11 de enero del 2022, el Estado colombiano y sus autoridades reportan un total de 27 personas asesinadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Alegando el Estado colombiano que estas 27 personas han sido asesinadas a manos de las FARC y el ELN, alegando que entre estas dos organizaciones hay combates por la disputa de las rutas del narcotráfico. Organizaciones políticas y sociales han ingresado a la zona, entrevistando a algunos campesinos, estos alegando que no existen dichos combates, pero que las 27 personas han sido asesinadas a manos de los paramilitares y el ejército colombiano, creando una matriz de opinión donde se alega que la revolución bolivariana al mando de Nicolás Maduro albergan los grupos guerrilleros colombianos para después pasar a territorio colombiano y hacer acciones en contra de la población civil, lo cual hemos visto que ha sido una matriz de opinión que se ha creado a lo largo de unos años y que durante el 2022 aparentemente, debido a la escalada de violencia en Colombia por el incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano, vemos que es un año donde la guerra en Colombia, a pesar de las elecciones y la esperanza del pueblo colombiano por un cambio, se está recrudeciendo. Tenemos también que en la ciudad de Bogotá el ELN ha hecho una acción militar en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Dicho escuadrón de la policía se ha creado para reprimir la legítima protesta en Colombia. El ELN se ha reivindicado esta acción militar sin afectar a ningún civil. Vemos que el Estado colombiano, cuando hace acciones en contra de los grupos de las FARC o ELN en una verdadera carne. Vimos aí o vídeo do companheiro Carlos Hermano e queria aqui agradecer a Revolução Popular do Brasil por um super sticker e também o super sticker do LC29. Obrigado aos companheiros e agradecer também a presença do Sou Eu e o Mauro Sou, que estão nos acompanhando aqui na transmissão desse Conexão América Latina. Bom, dando sequência ao nosso programa, a gente tem aqui mais um vídeo da companheira Márcia, direto de Cuba. Olá, hoje é 4 de janeiro de 2022. Sou Márcia Chueri, falando direto de Cuba.
compas queridos, este é o penúltimo vídeo que eu vou fazer antes de 2 meses de férias bem merecidas e muito necessárias. O Direto de Cuba começou praticamente junto com a pandemia em março de 2020. Foram 94 semanas seguidas até agora. Nesses quase 2 anos, eu procurei passar por aqui informações atuais e também históricas sobre Cuba. O principal objetivo deste trabalho é desfazer os mitos criados pelo imperialismo sobre a ilha. Mas agora eu preciso de um descanso. Então, a partir de 18 de janeiro, vamos fazer uma retrospectiva dos melhores vídeos da temporada. Bem, o vídeo de hoje só poderia ser sobre o aniversário da vitória da Revolução Cubana. Eu estava pesquisando para fazê-lo e encontrei um artigo tão bem escrito que eu resolvi me apropriar de alguns trechos. Chama-se Entrada Triunfal do 1º de janeiro de 1959. A autora é Nancy Pérez Medina. Foi publicado em 1º de janeiro de 2017 no site da UCI, Universidade de las Ciências Informáticas. E diz assim: em 1º de janeiro de 1959, Fidel e seu exército rebelde entraram em Santiago de Cuba, anunciando o triunfo da Revolução Cubana, que marcou a libertação do povo de Cuba do imperialismo e a implementação do socialismo como modelo econômico, político, social e cultural. Nesse dia, da varanda da prefeitura, em frente ao Parque Céspedes, o líder comunicou que tinha sido conseguida a conquista definitiva da independência da pátria. As colunas do exército rebelde, comandadas por Camilo Cienfuegos e Che Guevara, tinham rendido os quartéis de Aguarray e Santa Clara, respectivamente, e, fortalecidas sob o ponto de vista militar, partiam para a capital do país para tomar o acampamento de Colômbia e a fortaleza de La Cabaña. A partir desse momento, o poder ficou definitivamente em mãos das forças rebeldes. A Revolução Cubana é um processo que começou a gestar-se desde o final do século XIX, quando ocorre a tentativa frustrada dos mambizes frente ao regime espanhol de conseguir a independência de Cuba, e na qual o Exército Libertador teve uma participação importante, deixando um exemplo de patriotismo e valentia que foi herdado pela jovem geração de meados do século XX. Quando, em 1º de janeiro de 59, o ditador Fulgêncio Batista foge para os Estados Unidos, inicia-se a única revolução vitoriosa na América Latina, que terminou com a expropriação das propriedades da burguesia e dos latifundiários. Uma semana mais tarde, em 8 de janeiro, uma greve geral derrotou as manobras da ditadura que buscava arrancar a vitória dos revolucionários mediante a criação de uma junta militar. O exército rebelde foi recebido, em 8 de janeiro, por grandes multidões em Havana. Naquele momento, Cuba enfrentava uma grave situação pela queda de demanda de açúcar, motor da economia local, e o início de uma forte crise social. A ilha vivia na degradação social, fruto da dominação imperialista. A capital era um grande bordel onde os norte-americanos se divertiam e os integrantes da máfia faziam grandes negócios. A Revolução liquidou o exército batistiano, deixando em seu lugar as milícias do exército rebelde, integradas por peões rurais, operários e camponeses, que acompanham o novo poder. Essa situação assusta a burguesia e o imperialismo, que no início olhavam com bons olhos o movimento dos barbudos da Sierra, mas que, ante o avanço da Revolução, começam a boicotar o governo. A Revolução de 1959 mostrou que, para conseguir a libertação nacional, o fim do latifúndio e a resolução do problema da moradia por meio da reforma urbana, é preciso combater as burguesias nacionais e destruir seu aparato repressivo, expulsando-as do poder político e expropriando suas propriedades. A Revolução Cubana nunca pôde desenvolver seu potencial emancipador devido ao criminoso bloqueio norte-americano.
mas as massas operárias e camponesas conseguiram defender suas principais conquistas com uma política independente. Quando, no primeiro dia de janeiro de 59, Cuba amanheceu com a notícia da fuga do ditador Fulgêncio Batista, tinham passado 2 anos e 13 dias desde que o comandante-em-chefe Fidel Castro, com apenas 7 fuzis, reiniciara a luta armada nas montanhas da Sierra Maestra. Fidel disse ao povo naquele 1º de janeiro: desta vez, para a sorte de Cuba, a revolução irá de verdade até o final. Não será como em 1895, que vieram os americanos e se tornaram donos disto aqui. Intervieram na última hora e depois não deixaram entrar nem o Calixto Garcia, que tinha lutado durante 30 anos. Não deixaram que entrasse em Santiago de Cuba. Não será como em 33, que quando o povo começou a acreditar que a revolução estava acontecendo, veio o senhor Batista, traiu a revolução, tomou o poder e instaurou uma ditadura feroz aqui. Não será como em 44, ano em que as multidões se iludiram, pensando que finalmente o povo tinha chegado ao poder. E os que chegaram ao poder tinham sido os ladrões. Nem ladrões, nem traidores, nem intervencionistas. Desta vez, sim, é uma revolução. Bom, nem preciso acrescentar nada. Saudações socialistas. É isso aí. Mais um direto de Cuba da companheira Márcia, falando sobre a Revolução Cubana e as vitórias de janeiro, né? Bom, agora na sequência a gente tem um vídeo da companheira Kathleen Van Bentum, onde ela faz alguns comentários sobre a situação política no Peru. Olá, amigos da Seu TV. Vou tentar resumir a situação do Peru para vocês. 2 problemas estruturais descritos pelo companheiro Rui na semana passada, acho que conseguem explicar essa situação. Em primeiro lugar, que aconteceu que um presidente, né, da esquerda ou da suposta esquerda foi eleito, o mundo todo comemorou e depois foi rapidamente esquecido, né? Quase não se fala mais nada e parece que o mundo acha que está tudo bem e que está tudo resolvido lá no Peru. E em segundo lugar, o que aconteceu, na verdade, foi que logo depois de eleito, o presidente se jogou, né, no colo da direita, como acontece muitas vezes. A direita, né, o Congresso no Peru, não tem parado de pressioná-lo. Começaram já, né, exigindo a troca de vários ministros, né, justamente os representantes do Partido Peru Livre. Então o chanceler, né, foi rapidamente trocado por um chanceler de carreira, né, um de centro-direita. O que começou tão bem, né, o Peru anunciou que ia sair do Grupo de Lima, esse bloco de países que tem como objetivo derrubar o governo do Maduro. Então, isso não aconteceu. O Grupo de Lima continua, né? Perdeu força, perdeu membros, mas continua lá. E depois também teve vários episódios lamentáveis, né? Por exemplo, justo antes do Natal, o presidente Castillo anunciou que ia expulsar imigrantes venezuelanos indocumentados, né, supostamente com antecedentes criminosos, e isso foi impedido pelo Maduro, né, que não deixou que saísse o avião do Peru, mas a atitude, bom, já diz muito, né, sobre a política estrangeira. E depois palavras do Pedro Castillo na conferência, né, da democracia, que falou que os Estados Unidos são um país amigo, né? E, bom, o problema principal parece que o Pedro Castillo, eu não acredito pessoalmente num plano predeterminado dele, né? Eu não acredito que ele tivesse pensado, eu vou usar o Partido Peru Livre para entrar no poder, depois vou me juntar à direita
para continuar lá, né? Não, eu acredito que eles utilizaram ele, que já descobriram a fraqueza dele, né? A facilidade de ser manipulado. E o que sim é verdade é que o Pedro Castillo não teve formação da esquerda, né? Ele não fez parte do Partido Peru Livre por muito tempo. Eles só se juntaram, né, o partido e o Pedro Castillo, faltando pouco tempo para as eleições, em 2020. Aí o partido não esperava que fosse ganhar as eleições. Eles só queriam representantes no Congresso. E então se uniram e acabou ganhando o Pedro Castillo. Mas agora não tem mais nenhum representante do Partido Peru Livre no governo, né? Ele só tem alguns membros no Congresso, mas não tem mais ministros. Então vamos ver, tem então algumas rachas, né, dentro da esquerda que não ajuda. Ainda está se falando da Constituinte, né, da nova Constituição, que é necessário sim, mas ao mesmo tempo a direita está fazendo suas próprias leis, está fazendo propostas de lei para impedir a formação de uma nova Constituinte. Estão propondo leis como a obrigatoriedade de um curso da história do terrorismo no Peru, né, nas escolas. Imagine só um curso assim escrito pela direita, então não pode ser nada de bom. E então esse processo, né, coleta de assinaturas para a nova Constituinte está demorando e a direita está fazendo tudo para dificultá-lo, né? Ao mesmo tempo, o governo continua bastante autoritário, como sempre foi no Peru, né? As praias foram fechadas durante o Natal e durante o Ano Novo, supostamente para evitar contágios, né? E a vacinação obrigatória, né? No Peru você nem consegue mais entrar no supermercado sem ser vacinado. Então, mas vamos ver, vamos ficar de olho e eu volto semana que vem com mais notícias. Tchau, tchau. Bom, tá aí o vídeo da companheira Kathleen do Peru e a gente pode perceber aí que essa campanha do imperialismo com essa esquerda, com essa pseudo-esquerda aí vem crescendo na América, né? Como aconteceu no Peru, aconteceu no Chile e estão tentando a todo custo implantar isso aqui no Brasil. Então a gente precisa denunciar esses conluios aí dessa que se diz esquerda com o imperialismo e denunciar para que não aconteça isso aqui no Brasil também. Bom, dando sequência aí, a gente tem agora o nosso último vídeo, que é da companheira Márcia, direto de Cuba, e esse aí é o nosso vídeo inédito. Vamos lá. Olá, hoje é 11 de janeiro de 2022. Sou Márcia Chueire falando direto de Cuba. Como eu expliquei na semana passada, este é o último vídeo antes das minhas férias. A partir da próxima semana, começaremos uma retrospectiva dos vídeos mais relevantes dessa primeira temporada, que durou 95 semanas, quase 2 anos. Eu tenho de agradecer ao DCO pelo convite para participar do programa, mas principalmente porque foi um estímulo para mim para estudar mais a história da Revolução Cubana. Eu comecei a vir a Cuba em 99, morei aqui entre 2000 e 2004 e agora voltei a morar desde agosto de 2019. Dá para ver que eu gosto mesmo daqui, mas nunca tinha me dedicado de forma sistemática a aprender o que aconteceu em Cuba desde janeiro de 59 e antes também, desde a luta pela independência no século XIX. Hoje eu penso que saber o que aconteceu aqui é fundamental para compreender a América Latina e para poder pensar e agir por um futuro socialista em nosso continente e no mundo. O vídeo de hoje é para rememorar um crime cruel praticado 30 anos atrás, em 8 de janeiro de 92. Naquela época ainda estava plenamente em vigor a Lei de Ajuste Cubano, feita por Lyndon Johnson em 66, quando tinham passado apenas 7 anos da vitória da Revolução e da queda da ditadura de Batista. Essa lei dizia que os cubanos que conseguissem entrar nos Estados Unidos, sem importar por qual meio, seriam bem-vindos.
Ela foi feita justamente com o objetivo de estimular a imigração ilegal. Porque, ao mesmo tempo que dava um tratamento especial aos cubanos, o governo norte-americano não concedia vistos para que entrassem legalmente. Isso estimulava a saída da ilha em embarcações clandestinas, muitas vezes inseguras. Eram os famosos balseiros. Muitos cubanos e cubanas, inclusive crianças, morreram no mar tentando essa travessia. Em 8 de janeiro de 92, um grupo de 7 pessoas tentou roubar uma embarcação em Tarará, mas não conseguiram. Tarará é um antigo condomínio de casas de praia de luxo do período capitalista. Está situada no leste de Havana, onde estão as melhores praias, e tem um cais para barcos pequenos. O condomínio foi utilizado com vários fins, inclusive para receber as crianças de Chernobyl, que vieram a Cuba para serem tratadas após o desastre da usina nuclear na Ucrânia. O primeiro voo com as crianças afetadas pela radiação chegou a Havana em março de 90, ou seja, em 92, quando ocorre o crime, Tarará era o lar dessas crianças. Como eu disse, 7 pessoas tentaram roubar um barco, mas estes, como seria fácil imaginar, estavam desativados. O líder do pequeno grupo era um ex-funcionário de Tarará. Ao não conseguir realizar seu plano, eles decidiram que não deixariam testemunhas e mataram com requintes de crueldade todos os jovens que estavam de guarda na guarita. A polícia conseguiu desvendar o crime porque um deles não faleceu imediatamente e pôde identificar o antigo companheiro de trabalho. Eles foram mortos depois de já estarem amarrados, totalmente imobilizados, com vários tiros e ferimentos de arma branca. Claro que crimes de homicídio são praticados em qualquer sociedade. O que o crime de Tarará tem de especial é que, como muitos outros praticados aqui, foi consequência da política intervencionista dos Estados Unidos contra a Revolução Cubana. Não existisse a lei do ajuste cubano e esse crime certamente não teria acontecido. Bem, antes de entrar de férias, tenho de passar esta última notícia. Os números de positivos da Covid estão subindo com muita rapidez nos últimos dias. Para se ter uma ideia, em 28 de dezembro foram informados 145 casos. Daí veio o resultado das festas. No dia seguinte, 29 de dezembro, 241. No dia 31, 433. E de lá para cá só aumenta. Ontem já foram 2.723 informados referentes ao sábado. Mas tem um aspecto positivo para destacar. Há poucos casos graves e falecidos. No dia 7 de janeiro, já haviam sido aplicadas mais de 31 milhões de doses de vacinas para uma população total de cerca de 12 milhões de habitantes. Já estão totalmente vacinadas 9 milhões e 700 mil pessoas. A vacinação não é obrigatória, é um direito. Mas a população cubana tem uma cultura muito forte de atenção primária da saúde. Está acostumada com vacinas. E desde os primeiros casos, o diretor nacional de epidemiologia apresentou diariamente um boletim com informações atualizadas e também explicando todo o conhecimento científico que se foi adquirindo sobre a pandemia. Além disso, foram feitas várias campanhas sobre a importância dos cuidados e durante mais de um ano, todos os positivos ficaram em centros de isolamento. Até este momento, a decisão é que Cuba não vai fechar novamente suas fronteiras, até porque as atividades econômicas, principalmente o turismo, têm de ser retomadas. Claro que os Estados Unidos já estão agindo contra isso. Airbnb e outras empresas desse ramo foram multadas por negociar com instituições cubanas. Empresas aéreas e de turismo também estão sendo pressionadas e mais os bancos estrangeiros para que não negociem com Cuba. Por isso, a campanha pelo fim do bloqueio não pode parar, porque o bloqueio é a maior causa das dificuldades enfrentadas pelo povo de Cuba. Por hoje é isso. Saudações socialistas e até daqui 2 meses. Bom, é isso aí. A gente viu mais um vídeo da companheira Márcia Chueiro, direto de Cuba. Como ela mesmo disse aí, será o último antes das férias, né? E a gente vai ter uma retrospectiva dos principais
dos principais vídeos de Cuba. E como ela pontuou aí, a gente pode ver que o bloqueio em Cuba continua severo, né? Com a reabertura do país, a reabertura das fronteiras, o embargo contra as empresas que procuram fazer o turismo em Cuba continua muito grande, e o embargo em todas as áreas contra a ilha de Cuba, né? Então a gente precisa continuar denunciando e continuar lutando contra esse bloqueio que há em Cuba. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos os companheiros que participaram do chat. Lembrando a todos, para quem não for membro ainda, que se torne membro, que é muito importante para nós. Dê seu like e participe da Universidade Marxista, uma história do Brasil, uma visão marxista. Acesse universidademarxista.pco.org.br e faça a sua inscrição, que em fevereiro irão iniciar as aulas do módulo 1, que serão sobre os 3 primeiros séculos do Brasil. É isso aí, muito obrigado e até a próxima com o companheiro Eduardo Vasco de volta aqui no seu lugar.